por Heloíse, e Heloíse ele era tutor de Heloíse, ele se apaixona por Heloíse. Quem quiser um dia experimentar assim, um sentimento de romantismo profundo, procura na internet depois as cartas de Heloíse para Abelardo. Tá? Abelardo, um padre, Heloíse, uma jovem, os dois chegam a ter um relacionamento, mas a igreja descobre. O que a igreja faz para manter ali seu intelectual, seu pensador? A igreja faz aquilo que ela poderia fazer para garantir que Abelardo não caísse mais em tentação. O que vocês acham que a igreja faz com Abelardo? Ok, Micael? O que vocês acham que a igreja faz com Abelardo, galera? Para garantir que ele não caia mais em tentação. Castra ele? Castra. Ele é castrado. Abelardo é castrado. Abelardo é castrado justamente para que ele não caia mais em tentação. Então, ele é castrado e Heloíse, por amor a ele, vai para um convento. Né? Vai para um convento, morre no convento, e ele sendo padre castrado. Né? Então, era uma relação de amor que se tornou um amor, como a gente diz, um amor só no mundo das ideias. Né? Aquele amor que você nutre com cartas, você nutre com romantismo e tal. Isso aqui acabou acontecendo com o amor entre Abelardo e Heloíse. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre esse amor, tem um filme chamado Abelardo e Heloíse, filme antigo, mas é um filme que mostra um pouquinho dessa relação entre os dois, né? Bem interessante. E as cartas de Heloíse, que estão disponíveis a domínio público, em domínio público, eles estão disponíveis para que você possa utilizar, ok? O que está acontecendo aí, Carlane? Você está tentando, não está conseguindo, é isso? Está me dizendo? Está tentando entrar no processo. É um Romeu e Julieta da igreja, tá? É um Romeu e Julieta da igreja. Vamos lá, gente. Deixa eu espelhar aqui a minha tela para vocês poderem ver e a gente poder trabalhar, tá? Essa questão. Deixa eu pegar aqui o documento, rapidinho. Aí, gente, a gente vai falar hoje sobre a escolástica, e tem algumas coisas que são bem interessantes na escolástica. Por quê? Porque a escolástica, ao contrário de Santo Agostinho, que cristianizou Platão, Tomás de Aquino, ele vai cristianizar Aristóteles. Então, ele vai cristianizar o pensamento de Aristóteles. Então, ele vai trabalhar um pouquinho, a gente vai trabalhar um pouquinho Aristóteles, e a gente vai trabalhar um pouquinho de Tomás de Aquino, para poder entender um pouquinho esse processo. Então, a gente tem aqui o princípio, né, da caminhada aí para a Baixa Idade Média, a construção das escolas, o apogeu da Igreja Católica por toda a Europa. Então, você tem esse crescimento aí da Igreja Católica, onde a Igreja Católica ela se coloca como superior, inclusive, como grande senhora feudal. Né? As universidades, por exemplo, a Universidade de Bolonha, uma das primeiras universidades, né, do mundo, é de 1088, já com esse princípio, né, de formação de teólogos para o mercado, né, da igreja. A gente tem aqui a consolidação cultural, principalmente a consolidação de cultura do modelo de conhecimento teológico e também da cultura cristã. Você já tem essa cultura estabelecida ali. Um outro princípio importante é a recuperação da filosofia aristotélica. A gente tinha, até então, a filosofia platônica, principalmente com a figura aí de Santo Agostinho, e agora nós temos Tomás de Aquino, que retoma os escritos aristotélicos e começa a pensar nessa realidade aí a partir do olhar de Aristóteles. Aí você vai ter a preocupação que já muda um pouco, né, com as questões culturais e as questões metafísicas. Lembrem do seguinte, nesse período especial, houveram as cruzadas, do século XIII, houveram a conquista de outros grupos, de outros povos, e houveram a chegada de outros povos, como os bárbaros, por exemplo, começaram a se tornar muito comum na Europa.
Então, a gente tem aqui um problema para ser resolvido. Qual é o problema? Como levar o cristianismo para esses povos? É uma pergunta muito forte. Vai levar força? E esses povos que têm outros deuses? Que deuses são esses? E os povos que são, digamos, que não acreditam, ou a ciência que não acredita em Deus? Afinal de contas, Deus existe? Era um problema que a patrística ela não se preocupava, porque a existência de Deus já era prevista. Só que o problema é que na escolástica, a existência de Deus ela vai ser questionada. A gente precisa resolver isso. Tá? Então, qual é o papel aqui da escolástica? Primeiro, combater as heresias que estavam aparecendo aos montes. Um dos motivos que essas heresias da igreja apareciam, a real razão, é que você estava sofrendo influência de todos os lugares do mundo. Então, todo mundo tinha uma ideia diferente de Deus. Tá? Outra coisa é combater o paganismo. Né? O que é o paganismo? Ô, Kailane, deixa para fazer isso depois da aula, por favor, tá? Para não atrapalhar e não congestionar o chat, tá bom? Combater o paganismo. O que era o paganismo? Todo mundo que não era cristão era considerado pagão. Então você levava aí a ideia é que você levasse Cristo para despaganizar o povo. Você fazia aquele batismo como forma de, digamos assim, fazer a pessoa entender Cristo, ou aceitar Cristo, ou aceitar o modelo cristão. Tá? A gente tem esse princípio aí muito forte. E outra coisa que era uso da escolástica era a ideia de combater, a não aceitação a Deus. Uma coisa interessante. A não aceitação a Deus. Dia 27. Beleza. O retorno ficou dia 27, foi isso? Tá? Rafael, você perguntou assim, é um exemplo? Sim, Emerson. Os VICs são um exemplo disso. Sim, Tentativa de professor, despaganizar. dia 26 é feriado. Dia 26 é feriado. Dia 26 é feriado, é? Eu nem sabia. 26 é feriado de quê? E dia da padroeira de Santana, dia da vovó e aniversário da chata da minha irmã. Tá. Eu nem sabia, nem lembrava mais disso. Dia 26 era feriado. Que bom. Bom que a gente descansa. Então, Rafael perguntou, e atualmente, professor, você fala o quê, querido? Sobre o processo do paganismo? Sim, a igreja, ela continua... O que faz alguém pagão? É alguém não ser batizado no cristianismo. Tá? No cristianismo. Aí você tem o paganismo. Algumas pessoas acreditam assim, separam dessa forma. Então, até hoje, você tem pessoas, por exemplo, minha avó tinha uma tradição, eu não sei quantos conhecem isso, mas quando relampejava, um primo meu era de tradição católica e não era batizado, era pagão. Ela chamava ele de pagão. Aí o que é que ela fazia? Ela pegava um pedacinho do ramo que ela levou no domingo de Ramos. Ela tinha uma fé nesse ramo que ela levou no domingo de Ramos. Pegava um pedacinho, já estava todo seco, pegava um pedacinho, queimava e colocava uma cruz em formato de cinzas. Ou melhor, ela colocava as cinzas em formato de cruz na testa desse meu primo, porque ele era pagão. Tinha um processo como esse. Então, até hoje, você tem esse processo. Emerson falou sobre os vikings. Sim, os vikings é um processo como esse. Então, os vikings, por exemplo, eles tinham esse processo. Agora, não eram só os vikings. Você tinha, por exemplo, os árabes, que estavam crescendo na Europa também. Então, os mouros, né? Os mouros. Então, havia um processo de luta. Inclusive, a luta contra os mouros era uma luta muito mais pesada. Muito mais pesada. Né? E essa luta, ela é baseada nesse princípio. Tá? Uma luta baseada nesse princípio, nessa situação. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que é que ele está colocando aqui. Fazer oferenda a santos é igual ao católico? Bem, a gente viu que o catolicismo e o sincretismo, né?
africano no Brasil, ele ficou muito próximo, né? Então, o catolicismo acabou criando laços com o modelo de matriz africana, né? Então, o fato de você ser católico no Brasil não exclui o fato de você poder participar, por exemplo, de uma religião de matriz africana, porque houve esse sincretismo. Então, houve uma junção sincrética entre as duas coisas, né? Entre o modelo da religião de matriz africana e o modelo da religião de matriz católica. Então, você tem esse processo, que acaba sendo essa ideia. Tinha uma tia-avó que fazia oferenda. É isso aí, é dentro desse processo. Então, pelo catolicismo, principalmente o catolicismo baiano, ter sofrido elementos de sincretismo com a religião africana, você tem a mistura dos dois. Então, existem católicos, por exemplo, que são católicos, mas fazem o seu ato de fé lá na Cidade Baixa, no dia 2 de fevereiro. Manda lá sua oferta para Iemanjá. E não deixam de ser católicos por isso, por conta desse sincretismo. Tem essa mistura aí. Tá? Vamos lá. Características escolásticas. Primeiro, o ensino escolástico. O que é o ensino escolástico? É o ensino de escola mesmo, de universidade, de formação, né? Trivium, que seria o quê? O que é que o escolástico estuda? Inicialmente, ele vai estudar gramática, retórica e lógica. Lógica, lembrando que é a lógica do discurso, é a lógica aristotélica. Quadrivium, que é o cara que está mais acima, ele vai estudar aritmética, geometria, astronomia e música. Seriam os últimos pilares aí desse ensino. Se você, nesse ato de aprendizado, você desce para a teologia, você tenderia ao processo do estudo do conhecimento teológico. Aí você viraria padre. Tá? Isso se dá pelo quê, gente? Olha, nós temos aqui as invasões mouras, as penínsulas ibéricas. O que são os mouros? São os árabes. Eles invadem a Península Ibérica e vêm com aquela ideia de Maomé, vêm com aquela ideia de Mohammed, vêm com a ideia da própria religião árabe que precisa ser combatida pela igreja. Tá? Precisa ser combatida pela igreja. Então, essa invasão, ela faz a igreja começar a pensar em várias coisas, em vários elementos, que são elementos confusos. Primeiro, a influência do pensamento escolástico devido à tradução de Aristóteles. É uma outra coisa importante, que além das invasões, né, mouras, que promoveram aí uma série de mudanças na igreja, nós temos também a tradução, né, do grego para o latim das obras aristotélicas. Então, as pessoas, alguns padres começaram a ter mais acesso a essas obras, e um desses padres é o nosso amigo aí, Tomás de Aquino, tá, que vai formar esse processo. Aqui a gente tem, galera, no período, o mapa de influência árabe desse período. Então, a fé árabe estava crescendo e o cristianismo precisava dar resposta. Essa resposta vem em termos de cruzadas. As cruzadas, na verdade, é uma forma que a igreja encontrou tanto de tomar o poder de Jerusalém, que estava na mão dos árabes, como também garantir o território que ela já possuía. Então, são duas coisas importantes que a gente tem que entender nas cruzadas. Tá? Outra coisa interessante, galera, aqui, ó. A questão dos universais. Isso baseia-se em quê? Observe só a pergunta. O mesmo conceito que eu tenho de flor, eu vejo uma flor, eu tenho uma orquídea, digamos assim. O mesmo conceito de orquídea que eu dou aqui em Feira de Santana, eu posso dizer que alguém no Japão vai dar o mesmo conceito de orquídea? Sim ou não? Eu tenho uma orquídea aqui. Eu tenho uma orquídea aqui, eu estou vendo uma orquídea. Eu vou criar na minha mente o conceito de orquídea. O cara viu uma orquídea lá no Japão, ele vai ter o mesmo conceito de orquídea que eu? Sim ou não? Não exatamente. Ele vai ter uma percepção diferente da orquídea do que do que eu vejo e o que ele vê. Então ele vai ter uma percepção totalmente diferente da minha. Esse é o problema dos universais. A questão dos universais, que já adentra o processo da escolástica, é justamente essa. Jesus Cristo, a percepção que as pessoas têm de Jesus Cristo aqui e no Japão é a mesma?
Olha, professor, eu penso assim, ó, que o conceito é a mesma coisa, mas a percepção, que é uma coisa mais particular, que se difere, entendeu? Mas o conceito continua o mesmo. Por exemplo, uma orquídea é uma flor, mas a percepção que eu tenho daquela orquídea que vai ser diferente. Para mim, pelo menos, eu penso assim. Não sei se vocês concordam. Observem só, a percepção do conceito, ela é diferente. E o conceito pode ser o mesmo, como você disse. Agora, a percepção que você tem do conceito é diferente. Então, o conceito muda. Porque a sua percepção muda o conceito. Você está entendendo, Yasmin, o que eu estou falando? Porque assim, ó, não é o fato... Entendo. Observe só. O fato que eles discutiam era, nossa, a gente explica Jesus. Jesus é esse aqui, tal, tal. Mas as pessoas, frente aos seus modelos culturais diversos, frente às suas leituras de vida diversas, frente à sua historicidade diversa, entendem da mesma forma que a gente? Entendeu? Não, mas a gente não pode negar de que um fato é um fato, entendeu? Justamente. Mas a gente pode ter várias perspectivas do mesmo fato. A partir da minha cultura, a partir da minha leitura, a partir da minha relação. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Esse era o problema. Como levar o cristianismo... Observe só a pergunta dos padres. Como levar o cristianismo e dizer que esse cristianismo é verdadeiro para uma galera que vai entender ele com um conceito completamente diferente do que a gente entende? Essa era a pergunta que eles faziam. Era uma pergunta totalmente metafísica, voltada para os escritos baseados em Aristóteles. Porque Aristóteles em si, galera, ele tinha essa preocupação com aquilo que a gente chama de metafísica. O que é a metafísica aristotélica? Nada mais é do que a construção de conceitos a partir de elementos categóricos que são criados. Tá? Então, para Aristóteles, você tem algumas categorias, e essas categorias elas vão te dar, digamos, a dimensão dos conceitos. Então, você tem que ir atrás da categoria. Por exemplo, eu tenho essa caneta. O que faz essa caneta uma caneta? Aí você vai ver do que a caneta é feita. Qual é a substância da caneta? O que é substância, galera? É a ideia que eu tenho dela. Eu tenho a primeira que eu tenho dela, de caneta. Então, eu encaixo essa caneta no conceito geral de caneta. Aí eu descubro que isso aqui não é uma caneta, então eu não encaixo isso na categoria de caneta. Porque ela é uma lapiseira. Então, eu encaixo ela na categoria de lapiseira. Isso é substância. Tá? Então, Aristóteles ele vai dividir o processo em algumas categorias. Primeira categoria, a massa. O que é a massa? É do que aquilo é feito. Segunda categoria, a forma. Qual é o formato dela? Qual é a maneira que ela é constituída? Terceira coisa, a substância. Eu encaixo ela onde? Em que conceito primeiro? Eu encaixo ela na lapiseira ou eu encaixo ela como caneta? Eu encaixo ela como lapiseira. Então, eu já sei que a primeira definição que eu tenho que colocar é ela como lapiseira. Beleza. O ato. O que é o ato? É digamos assim, a função dela. Qual é a função que ela cumpre? É essa aqui. Pronto. Que é o telos, né? Se você tem todas essas categorias, você consegue dizer que o conceito disso é isso aqui. Aí é onde os medievais eles vão começar a pensar, nossa, tudo bem, a gente vai dar esse conceito a partir de todas essas categorias de Aristóteles. Mas se a galera lá não entender dessa forma, e aí agora, como é que fica? A gente vai ter vários Jesus? A gente vai ter vários sacramentos? A gente vai ter várias igrejas? Se a igreja é católica, é tida como universal, como é que a gente vai criar uma igreja universal, onde todos entendem os nossos princípios de modo diferentes e opostos? Essa era a preocupação. Aí é que está. Aí você vai ter várias tentativas de solução. Qual é a tentativa de solução? Primeiro, é nominalismo. É puro conceito. O que a gente chama de nominalismo. Puro conceito. Então você só está dando nome para aquilo, mas na verdade é só um nome. Não vai influenciar em absolutamente nada. Né? O conceito é um só, é na verdade um nome, mas que cada um vai ter a sua percepção sobre o processo. Então é um processo nominalista. Tá? E aí você vai ter outros grupos que vão defender outras coisas. Como, por exemplo, o conceito faz aquilo. O nome não é só o nome, é o que ele é. É uma relação do ser.
Então, não é só nomenclaturar, é definir quanto ser, torná-lo um ser existente. Ainda tem isso. Os nominalistas diziam que uma coisa só passa a existir quando ela é pensada. Entende? Quando lhe é dado um nome, aí ela passa a existir. Então, se eu dou um nome a uma coisa, e essa coisa tem uma característica diferente, é compreendido de modo diferente, que os nominalistas, está vendo? Eles não são metafísicos, por quê? Porque eles acreditavam que era apenas uma nomenclatura, e não necessariamente o conceito ou a essência dele. Então, os metafísicos, eles entendiam assim, eu tenho um objeto, existe um objeto concreto e o objeto em essência. Né? Os personagens, pronto, a existência desses personagens. Eles são o quê? Conceitos. Eles são conceitos. Os personagens, eles são conceitos. Tá? Bem elaborados, sejam bem elaborados, sejam bem moldados, mas são conceitos. Tá? O copo, ele tem um nome de copo, mas o nome não é o copo. Aí é o que o nominalista fala. É apenas um nome. O copo existe de si mesmo. Aí vem outro grupo e diz assim, não, peraí, mas a essência dele é de copo. Então, o que faz dele o copo é a essência dele, que é o quê? O modo como ele é fabricado, o objetivo que ele produz, as relações que ele constrói, é o que faz dele o copo. Afinal de contas, ele é um copo porque eu nomenclaturo ele como copo, ou ele é copo porque ele foi feito para ser um copo? A pergunta é essa. Entenderam, galera, o que eu estou falando aqui? Ou eu viajei demais e todo mundo viajou junto comigo na maionese? Eu viajei demais, todo mundo viajou junto comigo ou não? Repete aí, por favor, professor. Vamos lá. Qual era o problema dos universais? Vamos lá para o copo. Eu posso dizer que esse copo aqui, que é um copo de alumínio, observe só, esse copo aqui, a mesma percepção que eu vou ter desse copo, outra pessoa que mora no Japão, na China, na França, vai ter a mesma percepção do copo? Sim ou não? Não. Pronto. Como é que a gente vai resolver esse problema? Oi? Fala. A mesma visão, não. O senhor falou a mesma visão? A mesma visão. A mesma percepção. Vou ter a mesma percepção? Não tem como ter. Tá, beleza. Como disse Yasmin, e eu concordo com ela, o conceito de copo é aqui e é lá. Vai ser o mesmo conceito. Aí os nominalistas, aí os grupos começam a surgir. Os nominalistas, eles vão dizer o seguinte, sim, não importa, isso é apenas um nome. Copo é apenas um nome que você dá a esse objeto. Não importa se a percepção é diferente ou não é, ele tem um nome que se chama copo. Pode ter múltiplas percepções, mas o nome dele vai ser copo. Copo é copo. Tá? Só que você tem os essencialistas. Tem o nominalista e os essencialistas. Os essencialistas, eles vão dizer o seguinte, olha, esse copo só é copo porque a essência dele é uma essência de copo. Eles são metafísicos. Então, eles vão dizer o seguinte, na verdade, as características dele é que fazem ele ser um copo. Entende? Não é só o nome. Ele foi feito para ser copo. A matéria-prima que ele utilizou, que foi utilizada, é própria para um copo. A função dele é de copo. Então, ele é um copo. Mas o que faz dele um copo é o conceito de copo. E aí começa a discussão. Afinal de contas, é apenas um nome que é dado a um objeto ou o conceito é a essência dele? Entendeu? Essa é a grande discussão ali desse período quanto ao processo. O copo é uma trave de gol. É mais ou menos isso. Ele cumpre o propósito de trave de gol? Não. Então não é uma trave de gol. É outra coisa. Entende? Podemos pensar na possibilidade de todos nós não enxergarmos das mesmas cores, exatamente. Isso mesmo. Eu digo que tal cor é vermelha e enxergo de um jeito, mas outra pessoa enxerga de outro jeito. Isso mesmo, só que você dá o nome de vermelho. Talvez você não enxergue totalmente. Uma pessoa daltônica, por exemplo, ela sabe o que é o vermelho.
Mas o tom de vermelho que ela vê não é o mesmo que eu vejo. Entende? Ela vai dizer, não, isso aqui é vermelho, eu sei que é vermelho. Mas ela não consegue ver o vermelho que a gente vê. Só que ela sabe que aquilo ali é vermelho. Ela não tem a mesma percepção que a gente. Ela vai saber daquilo. Então, quando você fala, Caliane, não, vermelho, beleza. Aí você vai criar você vai ter o conceito de vermelho. Só que o seu conceito de vermelho não se aplica ao daltônico. Aí é onde os nominalistas entram e dizem, não, peraí, o conceito não se aplica, mas o nome é aplicável. Então aquilo é o nome, é apenas o nome, é vermelho. Aí você diz, não, peraí, mas ele é vermelho porque ele se encaixa na categoria de vermelho, diante de tudo isso que está dentro do processo. Aí você tem esse princípio. Né? Dentro dessa relação. Então, o que faz a coisa? É o que os medievais estão discutindo. O que faz a coisa? O nome ou o conceito, a essência? O nome, ele vem antes ou depois da essência do conceito? Essa é a questão. Agora sim, a gente está conversando sobre copo. A gente está conversando sobre copo. Agora, falando sobre religião, isso é muito complexo. Porque eles precisavam começar a definir conceitos religiosos que precisavam ser aplicados em todo o mundo. Então, falar de Jesus, afinal de contas, é falar de um nome ou é falar de uma essência? Entende? Então, por exemplo, quando você apresenta Jesus, você está apresentando apenas um nome ou você está apresentando uma essência que é imutável? Porque se ela mudar, se descaracteriza enquanto Jesus. Entenderam o problema? O problema é... Fala. Quem estava falando? Eu acredito que esteja apresentando a essência. Essa é a questão. A igreja também queria acreditar nisso. Só que quando você apresenta... Professor, Fala. como Yasmin falou, depende dos preceitos, tipo, de qual momento, qual situação, o motivo de estar se apresentando? Dependeria isso também do povo que está recepcionando. Mas a preocupação da igreja é, poxa, se a gente for pela essência, observe só, a essência é imutável. A metafísica funciona assim. Como eu disse para vocês, tem as categorias. Pronto. E se encaixa naquela categoria, é isso. Entende? Se fugir dessa categoria, deixa de ser. Se a gente aplica só o nome, ele pode ter várias características, o nome aplicado, ele se mantém. Mas se a gente é apenas um processo de essência, é imutável, não dá para mudar. Então, afinal de contas, a igreja apresenta um Jesus com características e essências imutáveis, ou apresenta o Jesus apenas dando um nome e cada um tem a sua interpretação sobre ele? Esse é o problema. Entende? Esse é o problema. Esse é um problema muito sério. Aí é que estava o processo. Esse é o processo da igreja. Então, essa discussão ela durou anos. Era um negócio interminável, essa discussão. Porque cada filósofo ele vai ter uma mentalidade, um pensamento diferente. Muito diferente. Sobre o mesmo processo. Como nós temos mentes muito diferentes e culturas diferentes, cada povo vai expressar o processo de modo diferente. Então, isso seria os processos dos universais. As grandes controvérsias universais. Vou tentar passar isso aqui mais rápido, já que muita coisa que eu já expliquei. Né? Dentro desse modelo, galera, galera, a gente tem assim, ó, a primeira fase do período escolástico seria o quê? Uma tentativa de harmonizar a fé e a razão, que veio da patrística. A patrística já estava fazendo isso com Santo Agostinho, e aí você tem Santo Anselmo aqui e do Scott, que tentam harmonizar a coisa. Qual era a ideia? A ideia é a seguinte, olha, a razão, ela não é inimiga da fé. Elas são parceiras. Por quê? Porque para que você entenda, você precisa compreender. Para que você creia, você precisa compreender. E para você compreender, você precisa crer. Então eles fazem esse dualismo. Onde
A revelação que vem de Deus, ela precisa ser entendida para que daí, então, ela possa ser acreditada. Certo? Yasmin colocou, por exemplo, a mensagem da Bíblia é uma só. Por isso não há interpretações, entendimentos particulares. Sim e não. Observe só. Se você vê a Bíblia apenas como um objeto de revelação passivo de interpretação, você vai ter N interpretações. Se você vê a Bíblia como uma categoria de essência, como a gente viu, né, metafísica, onde ela se encaixa nesse princípio e qualquer ação contra ela ou contra a essência dela será, digamos assim, foge do princípio de interpretação bíblica. Nesse sentido, a Bíblia ela é metafísica e não apenas um nome. Essa é a questão. Eu mudo ou não o processo de interpretação? Entende? A gente sabe, assim, nos dias atuais a gente entende que a Bíblia ela tem N interpretações. São várias interpretações. Esse é o motivo de termos tantas religiões cristãs, tantas igrejas cristãs. O modelo de interpretação. Tantos grupos, denominações e tal, dentro do cristianismo, porque a Bíblia ela é um livro passivo de interpretação. E vive o tempo todo professor, desse... Diga, Vanelli. eu não lembro agora a passagem que fala sobre não marcar o corpo. Tem algumas pessoas que usam isso como referência para não fazer tatuagem. Porém, tem outras que acham que depende do sentido, que acham que está falando assim, se foi em homenagem a outra pessoa que já morreu, como uma forma de idolatria. Então, eu não concordo com isso de que só há uma interpretação, porque depende do contexto, depende do que a pessoa quer aplicar, entendeu? Eu acho que é isso. É verdade. Assim, porque por isso que existe, por isso que nesse período aí, a escolástica produz duas ciências diferentes, dois conhecimentos diferentes, a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica, ela serve para que o texto que foi escrito em um período histórico diferente, ele tente ser interpretado a partir da história e do contexto histórico em que ele foi produzido. Então, para entender o texto, você precisa entender o contexto em que ele foi escrito. E a exegese, ela busca entender a língua em que o texto foi escrito, para que daí, então, possa sair a verdade. Por isso que existem N interpretações. Por exemplo, você interpreta o português, correto? Você entende as coisas pela língua portuguesa. Ok. Entende pela língua portuguesa? Entende, professor. Beleza. Só que a língua hebraica, ela é completamente diferente da língua portuguesa, em termo filológico. O que é filológico? É a lógica da língua. A língua é diferente. A lógica da língua é diferente. Então, às vezes, por exemplo, no hebraico, a interpretação do português para o hebraico se esvazia de filologia, se esvazia de sentido. Você tem que buscar o princípio lá, através da exegese, da linguística que foi utilizada, para que daí, então, ela faça sentido. Entende? Não faz sentido. Fica parecendo uma coisa assim, muito confusa, essa interpretação. Por isso que existem N interpretações sobre o mesmo fato, dentro de um texto bíblico. A verdade é essa. Você não tem como você ditar e dizer assim, isso aqui é interpretação, isso aqui não é. Depende do modelo como você interpretou. Qual foi o método que você usou para interpretar? Foi o literal no português? Literal na língua portuguesa? Você está com um problema aí seríssimo. Foi uma interpretação histórica? É uma outra coisa. Entende? É uma outra leitura. Foi uma interpretação hebraica? É uma outra leitura. Então, você tem essas leituras aí que são bem interessantes. Outro nosso cotidiano é baseado no Gênesis 2, para dizer que ele não gosta de LGBT. Mas outras pessoas que entendem que o método da família deixou não que odeie quem siga o modelo diferente. Tá. Levando em conta que há séculos a Bíblia foi usada como justificativa para valores de cada época, preceitos revestidos de valores também. Acredito que tem inúmeras interpretações. É verdade, a gente não tem como dizer que uma interpretação é mais válida do que outra, acaba sendo muito contextual. Bom dia. Bom dia. É Gleidson, desculpa e licença. Pode falar, Gleidson. É só um aviso de 1 minuto, não vou tomar mais do que isso no seu tempo, não. Fique à vontade. Cara. Galerinha, bom dia para todos, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gleidson, eu sou auxiliar de disciplina aqui da Escola SESI. Muitos ainda vão me ver nos corredores, em breve, né? Muito em breve.
E eu estou passando aqui para dar um aviso, né? Na verdade, é uma cobrança. A gente só cobra quem deve, né? Então, eu vou deixar aqui os nomes daqueles que estão com pendência na Letros, tá? A atividade é para entregar até segunda-feira, mas eu não entendo por que vocês deixam para a última hora. Enfim. Então, aqueles que não entregarem, né, o passado prazo, a escola vai estar entrando em contato com os pais, agendando uma reunião e entender por que o aluno não fez a atividade. Então tá aí o recado, tá? Quem não começou, que já comece agora, já faça o final de semana, já comece fazendo a segunda, se for o caso, tá bom? Então é isso. Bom final de semana para todos. Professor, um abraço, obrigado aí, tchau. Valeu, cara, valeu. Gleison. O senhor falou da redação, fale. foi? É a atividade Foi da da Letras, redação essa que o mesmo. senhor falou? Seu nome, Ok. deixa eu ver se tá na lista. A lista Seu tá aqui nome no chat, gente. Ah, eu postei. A É lista só- tá no chat, viu, gente? Da pendência. Obrigado, viu, só professor? olhar. Até logo. Nada, valeu. Só olhar aqui depois a pendência, galera. Tá tudo no chat aqui, a lista, tá? Tá aqui no chat. Né? Gente, voltando aqui a esse processo, então, a razão, observe só, ela, na ideia da escolástica, a razão, ela não pode se dissociar da fé. E nem a fé pode se dissociar à razão. Por quê? Por exemplo, Tomás de Aquino acreditava que a razão melhorava a fé e a fé melhorava a razão. Então, elas andavam como parceiras dentro desse processo. Então, a gente tem a segunda fase, que é o quê? Que é a fase da sistematização. Então, na primeira fase, como eu disse para vocês, houve uma tentativa de harmonizar a fé e a razão. Na segunda fase, a gente vai ter uma presença aqui de uma sistematização desses ideais, tá? Desses ideais, tá? Vanelli colocou o quê? Sim, Caio. Eu compreendo assim. Ele ama a sua criação, mas não concorda com certas atitudes. Pois quem ama, corrige. Aí, assim, isso também é uma interpretação. Entende? Porque aí você vai ter, por exemplo, a interpretação teísta, que diz que Deus criou e abandonou, criou leis próprias e deixou, né, à toa. Você vai ter a interpretação deísta, que diz que Deus ele apenas gerou e não se relaciona, que Deus não é um Deus Ô, professor, o senhor é pessoal. pastor, né? Sou pastor. Ô, professor, dúvida E rápida. o senhor já É estudou o teologia, teísmo. né? Opa. Estudei. Já estudei um monte de coisa. Assim, fala aí, você ia falar? Deísmo e teísmo. Ô, professor. Depois eu posso fazer uma pergunta, depois quando Pode. eu acabar aqui a aula? Pode. Fala aí. Não sei se você vai gostar da resposta. Porque geralmente, quando Dúvida alguém rápida. me pergunta alguma coisa sobre igreja, eu não gosto da resposta que eu dou. Mas eu respondo. São algumas dúvidas assim que ficam na mente da pessoa, tipo, isso não faz sentido pra mim, sabe? Eu sei. A gente conversa. Quem ia falar aí? Fala aí. Ô, professor, é o teísmo, o deísmo e qual o outro? Não, você tem o deísmo e o teísmo. Aí você vai ter vários, né? Você vai ter o politeísmo, o monoteísmo, o enoteísmo. Eu dei uma aula sobre isso para vocês, se eu não me engano, quando eu Sim, falei sobre não. religiões. É que eu tava vendo esses dias aí, o senhor falou teísmo aí, né? O teísmo é isso. O teísmo seria o quê? Um Deus que não é necessariamente interpessoal. Ele não tem o relacionamento de interpessoalidade. Então não adianta você orar, não adianta você rezar, não adianta você fazer nenhum tipo de coisa que você tem esse processo, tá? O deísmo está disponível já na sala, viu? Esse que eu estou apresentando para vocês aqui já está disponível lá. Professor, Oi, fala. no finzinho da aula, assim, nos últimos 5 minutos, o senhor pode fazer um breve resumo do que foi dado hoje, para eu entender assim, mais ou menos os pontos mais importantes, sabe? Pronto, a gente fala. Certo, Vocês estão com obrigada. dificuldade, gente? Se vocês tiverem, então a gente volta e Eu não estou com retoma. dificuldade assim no assunto específico, mas eu ainda não consegui destacar o que é importante mesmo, sabe? Tá. Tipo Ok. que resumir, eu não consegui resumir ainda. Resumir, pronto, beleza. Eu vou tentar fazer esse resumo aqui para deixar vocês aí já dentro dessa proposta. É porque é muita coisa, né? A gente está trabalhando aqui com 10 séculos de história da filosofia em uma aula. Então, realmente é muita coisa, né? Tem esse processo aqui, tá? Então, gente, aqui, ó. No período tomista, o que é o período tomista? É o período de Tomás de Aquino, que é essa ideia aqui, ó, tá? Tomás de Aquino, ele vai ser o grande sistematizador da Igreja Católica. Então, todo o processo doutrinário
ele acaba sistematizando. Então, todo o processo doutrinário, a igreja ela vai sistematizando. Tá? Quem sistematiza é Tomás de Aquino. Beleza? A terceira fase, que é a fase da decadência, é a fase que já está mais próxima ali daquela ideia que a gente fala da reforma protestante, já está bem próximo, inclusive o Guilherme Kuma, né? Ockham, né? O Guilherme Ockham. Vou colocar assim, em inglês eu sou péssimo. Esse camarada, ele tem inicia o processo de crítica à igreja, depois de Lutero dá continuidade, mas se a gente fosse falar sobre um avô aí ou um pai para a reforma protestante, eu diria que o Guilherme ele tem um papel fundamental, porque é o primeiro a fazer críticas ferrenhas à filosofia e ao pensamento de Tomás de Aquino. Ok? Por que Tomás de Aquino ele é tão importante, tá, para a gente? Porque Tomás de Aquino ele vai fazer uma coisa que até então ninguém tinha feito. Primeira coisa, na sistematização do pensamento de Aristóteles, ele pega a metafísica aristotélica e diz: Deus está aqui, na metafísica. Como? De que forma? Ele vai elencar 5 razões para provar a existência de Deus. 5 razões. Ele vai elencar. Aristóteles, ele montou um sistema que dizia o seguinte: todas as coisas, elas têm um porquê de existir. Aristóteles pensava assim: todas as coisas, elas têm um porquê de existir. Então, para Aristóteles, havia um motor, assim, outra coisa, todas as coisas estão em constante movimento. Para Aristóteles, havia um primeiro motor, que era imóvel, perfeito, pleno, e existia um segundo motor. Esse segundo motor, ele vivia se movimentando. Esse segundo motor, ele produzia uma causa. Observe só. Produzia uma causa. Essa causa produzia um efeito. Ó, todos os motores. Pense um monte de engrenagens girando. Ó, um monte de engrenagens girando. Por aí vai. Então, cada causa produzia um efeito, cada efeito produzia uma nova causa, cada causa produzia um novo efeito. E por aí vai. Causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, até chegar aos dias de hoje e ao modo como nós vivemos. Tá? Quanto mais próximo a causa primeira, a causa esteja, mais perfeita ela é. Quanto mais distante, mais imperfeita ela é. Era a visão de Aristóteles. Ok? Era a visão de Aristóteles. São engrenagens que estão rodando. O primeiro motor, em algum momento na história, ele fez um movimento que tornou o segundo motor com um movimento contínuo e eterno. O primeiro motor ele é imóvel. Em algum momento ele fez um movimento e parou. Essa era a visão de Aristóteles. Só que Aristóteles não está falando sobre Deus. Aristóteles está falando sobre o poder metafísico, de conceito, de forma, né, de elemento. Ele não explica como o primeiro motor surgiu, Aristóteles não explica isso, mas ele diz que todas as coisas têm um movimento mecânico. Era a ideia de Aristóteles. Isso é metafísica. Tá? Sei que é um pouquinho complicado para entender, mas é parte de um processo importante para a compreensão de Aristóteles. Então, aqui, ó, a metafísica aristotélica, ela vinha dessa forma. Primeiro, você tem uma causa formal, que é o quê? A forma do que você quer produzir. Uma causa final. O que é a causa final? O objetivo do que você quer produzir. Uma causa eficiente, que é o que, quem vai fazer aquilo. E uma causa material, que é o quê? O objeto, a matéria que você utilizou para realizar aquilo. São as categorias aristotélicas para a formação das coisas. Lembra quando a gente estava falando sobre o conceito de Aristóteles? Essas são as categorias de Aristóteles. Eu antecipei, tá? Naquela conversa quando a gente estava falando sobre nominalismo e essencialismo. Então, para Aristóteles, observe só, as coisas elas são formadas a partir das categorias. Aí você pode criar um conceito e pode encaixar aquele objeto a partir deste conceito. Aí você entende as coisas assim. Observe só, essas são as causas, mas você tem as categorias. Então, vamos lá. Primeira coisa, são 10 categorias. A substância, que é o quê? Que é a essência ou a matéria do que a coisa é feita. Tá? A quantidade, o número, extensão, tamanho, você vai analisar isso. Qualificação, que é o sabor, cor, né?
desse objeto, relação entre os objetos, ele é maior, menor, ele é metade de... Você cria esse processo relacional para produzir o conceito, onde o local, o espaço onde aquilo é colocado, o tempo, quanto tempo levou, que tempo é que ele vive, a posição, está deitado, está sentado, como é que está, a condição, está armado, a posição, né? A condição, está armado, está calçado, é o que isso aqui? Qual é a condição disso? A ação, o objeto agindo sobre outro objeto. Qual é a função desse objeto? Ele vai agir sobre outro objeto? Ele vai ser alguma coisa e tal? Isso é importante. E a afetação, que é o quê? Que seria, digamos assim, a certeza de que esse objeto não passou por nenhum tipo de acidente. Então, existem objetos que passam por acidente, para Aristóteles, sim. Por exemplo, uma maçã perfeita, ela é uma maçã, correto? Eu desenho uma maçã aqui, ó, e eu digo que essa maçã aqui, ó, é uma... Ver se eu consigo desenhar uma maçã direitinho. Ela é uma maçã, correto? Ok? Essa maçã aqui é uma maçã. Essa maçã aqui, ó, estou desenhando aqui, ó. Ela deixou de ser uma maçã? Deixou de ser uma maçã? Ela está sequinha, mas ela deixou de ser maçã? Não, acho que não, Não. professor. Parece Não, que o ainda conceito não ainda maçã. está ali, né? Mas é a percepção da maçã que mudou. Não sei se Isso aí. Por quê? Porque ela foi afetada. É o que ele chama de afetação. Essa maçã, ela é uma maçã que sofreu um acidente. Então, quando a maçã ela não cumpre alguma das categorias, ela se tem como maçã acidental, como um acidente de conceito. Tá? Lembre-se que o que Aristóteles está falando é sobre conceito. Então, a maçã perfeita ela é maçã? É, porque cumpre todas as categorias. A maçã imperfeita, ela deixou de ser maçã? Não, ela é uma maçã que não tem uma das categorias, uma ou duas das categorias. Essa é a ideia de Aristóteles. Então, essa maçã é perfeita e essa maçã ela sofreu um acidente. Pode acontecer? Pode, nas melhores famílias. Para Aristóteles isso é normal, tá? Então, para Aristóteles, quando as coisas foram geradas, elas foram geradas a partir dessa relação de finalidade e causa. Tudo na vida, para Aristóteles, tem uma finalidade e tem uma causa, tá? Tem uma causa e tem um efeito, vamos colocar assim. Da mesma forma, Tomás de Aquino acredita nisso. Ele acredita que todas as coisas têm uma finalidade, têm uma causa final, têm um ato potencial, precisou ser gerada, precisou ser criada, e quem criou tudo isso? Um Deus único e puro. É o primeiro motor. Então, Tomás de Aquino afirma que nesse modelo que Aristóteles criou, o primeiro motor é Deus, que foi gerando todas as coisas. Entende? Então, para Tomás de Aquino, como é que eu provo a existência de Deus? Muito simples. Primeira coisa, primeira prova que ele dá das 5 que ele fala. Tá? Das 5 que ele fala. Não é que todas as famílias sejam acidentais, entendam só. Porque quando você pensa em categoria em Aristóteles, você precisa entender que você pensa em categoria do ser humano, porque você é ser humano. Então você não pode tentar conceituar ser humano a partir da sua família ou do seu, entende? Você não pode conceituar isso. O fato, por exemplo, de você não ter uma perna, de você ter nascido com algum tipo de dificuldade cognitiva, te faz deixar de ser humano? Não. Você cumpre todos os fatores característicos de um ser humano. Mas pode ser que você tenha sofrido um acidente. E aí o conceito mantém-se o mesmo, mas você é um acidente de conceito. Essa era a ideia de Aristóteles. Entendeu? É assim que funcionava. Vamos lá. Primeira prova da essência de Deus. Primeira prova, tá? O primeiro motor. Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Alguma coisa pode se mover sozinho ou é necessário que haja uma força ou uma energia que o mova? Pensem comigo. Uma coisa pode se mover sozinho, galera? Sim ou não? É Não. preciso que se coloque sobre essa Professor, coisa. Pode falar. um dia desse eu vi no TikTok um vídeo. Aí era um pastor tentando comprovar a existência de Deus a um ateu. Aí ele falava bem assim, são classificados Deus como
aí ele falou 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele perguntou quais são os 3 estados da água. Aí falou sólido, líquido, gasoso. Aí começou a falar, sabe? Coisas assim que são 3 assim, coisas, como é que eu posso Vanelli, o explicar? nome daquele Básicas cara o nome de dele é todo Adalto mundo. Lourenço. O nome dele é Adalto Lourenço. Ele não é pastor, ele é cientista. Cientista morta! Ele é doutor em física. Ele tem um livro que eu aconselho Você que vocês a era lerem. pastor. Não, ele é doutor em... Eu assisti várias palestras dele. Eu assisti várias palestras do Adalto Lourenço. Tem um livro autografado por ele, inclusive pelo Adalto Lourenço. Tem um livro dele que é O Início de Tudo. Ele fala sobre a criação, de maneira voltada para a ciência, como é que aconteceu isso. É bem interessante, é bem legal o livro dele. Tem algumas coisas que eu discordo, mas é bem interessante o modelo dele de explicação do Gênesis 1. Ele vai tentar explicar o Gênesis 1 a partir da concepção científica. É bem legal. Quem quiser ler, eu acho que já está até em domínio público, que já tem anos que ele lançou esse livro. E tem várias palestras dele no YouTube, viu, gente? Quem quiser assistir aí, é só colocar Adalto Lourenço. Em coisas de livro, professor? Tem o quê? Tem esse livro em aplicativos de livro? Eu acho que sim, viu? Acho que sim. Acho que já deve estar em domínio público. Coloca no YouTube depois, no Google. Qual é o nome? Adalto Lourenço. Aí você vai encontrar vários trabalhos dele, vários livros. O livro é esse nome? O livro se eu não me engano, é O Início de Tudo. Eu acho que o nome do livro é esse. Não me lembro direito, mas eu acho que é isso. Então a gente tem, primeira coisa, tudo na vida começa com movimento. Tudo que está em movimento, alguém movimentou esse negócio. Tá? Segunda coisa, observe só, a causa primeira. As coisas não possuem em si a sua causa. Então, se você chegar e dizer assim, por que isso está acontecendo? Qual é a sua ideia? Você vai voltar, até procurar o processo da causa primeira que promoveu tudo isso. Para Tomás de Aquino, essa causa primeira que gerou tudo isso é Deus. Entende? Tomás de Aquino prova a existência de Deus assim. Então, a causa que gera todas as outras causas é Deus. É o que Tomás de Aquino fala. Tá? Outra coisa. Ser necessário. Todo ser que existe pode não existir. Sim ou não? Todo ser que existe pode não existir. Essa é a ideia. Sim. Todo ser que existe pode não existir. Mas ele sempre dependerá, a sua existência, de um ser anterior. Todo ser que existe poderia não existir, mas todo ser que existe depende de um ser anterior. Pode ir, Micael. Não tem jeito. Quem é esse ser anterior? Se você for pesquisar, voltar aí ao passado, a um ser primeiro, segundo Tomás de Aquino, você vai encontrar Deus. Tá? Terceiro, o grau de perfeição. Como é que um homem tão, digamos assim, horrível como ser humano, tão mal como ser humano, conhece o que é o perfeito? Conhece o que é a beleza plena? Conhece o que é a bondade absoluta? Como é que a gente conhece essas coisas, gente? Era a fala de Tomás de Aquino. Como é que a gente consegue deduzir o que é perfeito se nós somos imperfeitos? Se há falha em nós? Como é que a gente consegue deduzir o que é o belo se nós vemos o que é o feio? Como é que a gente tem essa noção de que existe o perfeito? Aí é onde Tomás de Aquino diz, existe o perfeito porque ele existe, o nome dele é Deus. É o que ele pensava. Essa definição é a mesma definição que Descartes vai usar para falar sobre Deus. Deus é o ser perfeito pensado. Então, se existe o perfeito e eu não conheço o perfeito enquanto concretude, eu não consigo ver, mas eu tenho a ideia do perfeito, é porque o perfeito existe. Se existe a ideia do perfeito, ele existe. Automaticamente, esse perfeito é Deus. Entendem? Outra coisa, a última coisa, a questão de finalidade, que a gente chama de teleologia, aquilo que é o fim do processo. Então, a finalidade do ser. Todas as coisas têm uma finalidade.
Todas as coisas têm um fim. Ou seja, a gente entende que a gente não está nesse mundo, né? Pelo menos era o que Tomás de Aquino acreditava, e ele não está nesse mundo do nada. Ele tem algum objetivo quanto a isso. Essa existência, para ele, é Deus. O que é isso? Ou seja, a finalidade, sabe? Quem dá ao indivíduo é Deus. Deus dá essa finalidade. Essa finalidade é promovida por ele. Logo, Deus existe porque ele é o centro do processo da finalidade. Tá? É assim que funciona. Beleza, galera? Gente, eu tenho mais uma coisa para falar sobre Tomás de Aquino, que é a questão do modelo de Tomás de Aquino sobre justiça, ética e governo, mas eu vou parar por aqui, porque Yasmin me pediu para fazer um resumão aqui da aula, e eu vou tentar fazer o resumão da aula e quero terminar contando uma história para vocês, tá? Prometo que vou ser rápido. Primeiro, resumão da aula aqui, galera. Pode falar. Fala. Esse slide, ele já está disponível lá na pasta? Está disponível lá na pasta, viu? Está disponível lá na pasta. Eu vou ficar devendo para vocês aqui dessa aula, eu vou ficar devendo o Estado perante Tomás de Aquino e o modelo de justiça dele, tá? A gente falou até aqui agora só sobre a parte mesmo da filosofia e do pensamento dele quanto ao conhecimento e quanto à existência de Deus. Simples, gente. Escolástica. Escolástica é o período medieval onde surgiram as primeiras escolas e universidades. Existia um intuito para que isso existisse, para que isso passasse a se formar. Primeiro intuito, levar a mensagem do Evangelho, sendo que a percepção quanto aos conceitos apresentados eram diferentes nos diferentes povos. Como sanar isso? Aí entra a discussão entre o nominalismo e o essencialismo. O nominalismo afirma que os objetos, na verdade, só possuem um nome e apenas um nome, que pode mudar de povo para povo, e o essencialismo diz que a essência do objeto, ou do ser, ou do conceito, ela é o que forma o conceito, o que forma o ser. Tá? Essa essência, ela é uma essência pré-estabelecida que os indivíduos eles precisam entender essa essência do modo como ela é. E se essa essência é mudada, aquele objeto, aquela coisa, ou aquilo que você quer desenvolver é, digamos assim, deturpado. Beleza? Falei sobre a ideia de Aristóteles, quando ele cria a questão da análise categórica das coisas. Na análise categórica das coisas, Aristóteles ele vai tentar criar uma categoria e uma causa para que todas as coisas pudessem ser conceituadas. Falei sobre o modelo metafísico de Aristóteles, quando ele define o primeiro motor, o segundo motor, e a relação de causa e efeito que vão gerando todas as coisas. Tá? Por último, eu apresentei a vocês as cinco... Como é que eles chamam, meu Deus? Deixa eu só ver aqui para eu não mentir. As cinco provas da existência de Deus, de Tomás de Aquino, falando sobre essa questão de ou você retorna num processo de causa e efeito, ou você retorna num processo de eficiência, ou você vai até o conceito de perfeição, e nesse conceito de perfeição, você vai entender que se você é imperfeito e entende o que é perfeito, é porque o perfeito existe. Correto? Até, não sei se eu consegui resumir aí, Yasmin, mais ou menos, mas aí vocês dão uma lida no slide, leiam também o módulo de vocês. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente retoma, que eu vou falar sobre a questão da política. O que eu quero falar para vocês? Sim, prof. Consegui. Gratidão, eu entendi. Ficou mais claro agora os tópicos. Obrigada. Beleza. Sobre a questão do design inteligente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é uma das vias que é baseada também no conceito de Tomás de Aquino. O que é o design inteligente? É entendimento de que é impossível que um mundo tão bem organizado tenha se formado do nada. Tá? Do nada. Então, era preciso ter um processo de projeção desse mundo. É o que o design inteligente ele vai trazer para a gente. Eu costumo definir o design inteligente da seguinte forma. Digamos que você chega em sua casa e você tem um bolo de chocolate, um recheio de chocolate em cima da sua mesa. Deu vontade de comer agora, não deu? Pois é. Você tem duas opções para acreditar nesse bolo, na existência desse bolo de chocolate. Como é que ele chegou na sua mesa? A primeira opção é de que estava passando um carro do mercado. Esse carro, ele virou
dentro de uma vasilha caiu leite, farinha, açúcar, fermento, sei lá, todos os ingredientes, ovos, todos os ingredientes necessários para fazer o bolo, caiu o chocolate, o carro pegou fogo, assou o bolo, um bombeiro que estava lá pegou, apagou o fogo, pegou o bolo e colocou em cima da sua mesa. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você acreditar que sua tia ou sua mãe estava em casa sem fazer nada, pensou em você e disse, olha, eu vou fazer um bolo de chocolate para fulano. Foi até a cozinha, pegou todos os ingredientes, fez o bolo de chocolate, colocou sobre a mesa e entregou. Entenderam? Não entenderam? No modelo de design inteligente que se defende, é que ou você acredita num processo pelo acaso, e aí você vai ter que admitir que a junção de vários elementos do acaso se juntaram para formar a primeira versão. Kailane disse que gostou mais da primeira versão. Ou você admite que existe um design ou um ser pensante que produziu as coisas, que gerou as coisas. Ou você acredita numa coisa, ou você acredita em outra. Entenderam a questão aqui, galera? É assim que a gente acaba definindo aí. Eu acredito no design inteligente, eu confesso para vocês aqui, eu acredito no design inteligente. Eu não acredito nessa ideia do acaso, dessa junção de elementos do acaso. Você vê que até o Stephen Hopkins, depois de criticar tanto o processo do design inteligente, ele acaba admitindo no final da vida esse processo de design inteligente. Muito interessante isso. Nesse universo não caótico, nesse universo que você tem junções desse processo. E aí você tem esses elementos. É mais ou menos isso, Ítalo. Só faltou o elemento X. Né? Ok, pessoal. Gente, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, como eu falei para vocês. Era um conteúdo um pouquinho difícil, mais complicado do que os outros que eu vinha passando para vocês. Mas agora vai arrefecer, tá? Porque esse conteúdo aí era um conteúdo que eu precisava passar para vocês, tá? Sobre política e sobre os elementos, a gente tem outras concepções. Vanelli, eu vou responder suas perguntas, tá? Eu posso responder no privado? É só uma. Oi? Pode ser, então. Eu vou responder no privado, é melhor, tá? Porque, Interessados, depois eu mando print. depois mando o print, tá? Valeu, turma! Tirei aqui meu relatório já, tá? De chamada. Valeu, galera. Nos encontramos aí na próxima aula. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, professor, gente. meu Até querido. fim de Bom fim de semana. semana. Vai pra água. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tamo junto, professor. tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Sextou, professor. Obrigada. Até a próxima semana. Sextou. Pensar que próxima semana pode ser nossa última aula virtual.